Bom dia, boa tarde ou boa noite, a hora em que o caríssimo estiver a ouvir. Aqui fala Arabia Pedro Guambi, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, cursando Contabilidade e Auditoria. Venho por este meio apresentar-vos a norma 13, cuja a norma que retrata sobre ativos tangíveis. Bom, o meu trabalho está estruturado da seguinte maneira. Tenho aqui a introdução, o objetivo, o âmbito, reconhecimento, mensuração no momento de reconhecimento, mensuração após o reconhecimento, anulação do reconhecimento, as divulgações e os respectivos exercícios. Bom, começando, Vou introduzir dizendo que o ativo é tudo aquilo que uma entidade possui ou controla e que pode trazer benefícios econômicos futuramente. Então, vou dar exemplos de alguns ativos. Um ativo pode ser um dinheiro em caixa ou no banco. Um ativo pode ser mercadorias para vender. Esses são os ativos de uma certa entidade. Então, temos aqui a definição dos ativos tangíveis. Ativos tangíveis são bens materiais pertencentes a uma entidade com existência física, utilizados nas suas atividades e capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Então, tenho aqui alguns exemplos de ativos tangíveis. Temos os edifícios, as máquinas, temos também os transportes, equipamentos de transportes, temos também máquinas de lavar, tipo o computador, temos o computador. O computador é um ativo tangível de uma certa empresa. Então, todo material que é usado numa certa empresa pode ser um ativo tangível. E temos os edifícios, terrenos, podem ser ativos tangíveis. Então, o objetivo desta norma é estabelecer o tratamento contabilístico dos bens dos tangíveis, os bens tangíveis, ou seja, físicos da empresa, como edifícios, carros e máquinas. Então, é fazer um bom tratamento desses bens, que são os bens físicos da certa empresa, que são os edifícios, os carros e as máquinas da própria empresa. Por exemplo, as máquinas da empresa da 2M. Então, estabelecendo o tratamento contabilístico, então é o objetivo desta norma, de estabelecer o tratamento contabilístico destes bens. Então, o âmbito desta norma, Ou seja, o âmbito da norma 13 é ao reconhecer os ativos tangíveis, é a determinação do valor registrado, dos ativos. Temos também o cálculo das amortizações e também o tratamento das perdas por imparidade. Então, tenho alguns exemplos dos ativos tangíveis. Então, temos os edifícios, como eu expliquei antes, a viatura, as máquinas, equipamentos e os mobiliários. Então, este âmbito diz que não aplica-se, ou seja, esta norma não aplica-se nos ativos biológicos ligados à agricultura. Ativos biológicos ligados à agricultura, isso trata a norma 11, que trata de ativos biológicos ligados à agricultura, neste caso. Estes ativos também, ou seja, não aplica-se também nos ativos retidos para venda, não aplica-se também nos recursos minerais e reservas naturais. O recimento, diz que um ativo tangível é reconhecido
ainda explicar sobre onde aplica-se os ativos, onde não aplica-se os ativos tangíveis, eu diria que também não aplica-se nos direitos minerais e reservas minerais. Então, o reconhecimento, né, dos ativos diz que ou seja, o reconhecimento é provável que os benefícios econômicos futuros venham para a empresa. Então, o custo dos ativos pode ser mensurado com fiabilidade. Então, temos alguns exemplos. Se a empresa compra uma máquina para produzir bens, ela será reconhecida como um ativo porque ajudará a gerar rendimentos futuros. Então, temos aqui alguns exemplos. Temos aqui os custos iniciais e os custos subsequentes. Nos custos iniciais, tenho a... Nos custos iniciais, eu dizia que são os gastos feitos para adquirir e colocar um ativo em funcionamento. Então, nos custos iniciais inclui o preço da empresa, o preço de compra, inclui também o transporte, inclui as instalações para poder se instalar uma certa empresa, uma certa entidade, os custos de testes de funcionamento. Testes de funcionamento, podemos afirmar que é o teste que faz-se para ver se a empresa funciona, alguns materiais funcionam também. Temos aqui os impostos não recuperáveis, incluem também impostos não recuperáveis. Por exemplo, uma empresa compra uma máquina por 100 mil e paga, Então, uma empresa compra, né, como eu havia dito antes, então compra uma máquina a 100 mil meticais e paga transportes de 5 mil meticais e as instalações a 3 mil meticais. Então, o custo inicial, né, deste ativo vem a ser 108 mil por conta dos transportes que gastou 5 mil e as instalações que gastou 3 mil meticais. Então, o total passa a custar 108 mil. Então, é basicamente isso que acontece nos custos iniciais de uma certa empresa, de uma certa entidade e tudo mais. Então, temos esses custos que ocorrem. Temos aqui também os custos subsequentes. São todos os custos que vêm depois do custo da aquisição de um bem. Então, são gastos realizados depois do ativo estar em uso, né? Então, pode ser gastos reconhecidos como despesa quando apenas mantém um ativo funcionando ou um ativo em funcionamento. Normalmente, então, eu tenho aqui alguns exemplos. A reparação simples. Então, esses custos, ou seja, custos subsequentes, são para reparar, por exemplo, quando tu compras uma viatura para uso pessoal ou para uso de uma certa empresa. Então, tivemos os custos iniciais daquela viatura. Nos custos iniciais da viatura, foi a compra da viatura. Tu compras a viatura, por exemplo, a 500.000, 500 mil. Então, os custos de transporte, por exemplo, a viatura vem da China ou vem podemos dizer que vem de Portugal, por aí vai. Então, os custos de transporte, por exemplo, tu gastas 100 mil de transporte para transportar a viatura de lá para cá. Gastas 100 mil, então gastas mais um certo valor para levantar a viatura, para criar os documentos e tudo mais. Então, esses são os custos iniciais. Agora, quando a viatura já está contigo, os custos subsequentes é quando faz a reparação da viatura. Por exemplo, o carro tem que fazer-se manutenção.
há quem faz mensal e há quem faz anual, há quem faz depois de 6 meses. Então, esses custos são subsequentes, porque o bem já está contigo. Então, tu tens que fazer essas reparações, esses reparos, mudança de alguns instrumentos e tudo mais. Então, eu estava a dar aqui alguns exemplos de tipo reparações simples, fazer a manutenção, a troca de óleo de uma certa máquina e por aí vai. Então, esses gastos vão diretamente para a despesa, uma certa despesa da empresa, né? Então, os gastos adicionados ao ativo vêm a ser quando aumentam, ou seja, quando aumenta a vida útil, quando aumenta a capacidade, quando aumenta a qualidade de produção. Quando um certo bem aumenta a qualidade de produção, então esses gastos são adicionados ao ativo. Então, temos aqui um exemplo simples, por exemplo, a melhoria de uma máquina que aumenta a produção. Uma máquina produzia mensalmente, ou seja, por semana produzia 10 toneladas de uma certa mercadoria. Então, tu reparas e passa a produzir mais. Por exemplo, 10% a mais, então passa a custar mais. Então, neste caso, o valor é acrescentado ao ativo. Então, temos aqui alguns elementos do custo de um ativo tangível. Então, o preço de compra, que inclui o valor pago pelo ativo, inclui também direitos de importação, inclui também impostos não recuperáveis. Esses são impostos inicialmente. Então, descontos comerciais são retirados. Os custos diretamente temos também os custos diretamente atribuíveis. Os custos diretamente atribuíveis são gastos necessários para colocar o ativo no local e em condição de funcionamento. É o que eu estava a explicar antes de uma certa viatura. Então, tens que fazer criar uma condição de alocar o certo produto para estar em funcionamento, condições de funcionamento e tal. Então, temos aqui um exemplo: transportes, instalações, montagem, honorários, desculpa. E temos também técnicos e testes de funcionamento. Então, temos também estimativa dos custos de desmantelamento. Então, na estimativa dos custos de desmantelamento, temos também custos futuros para remover o ativo e restaurar o local onde foi instalado. Por exemplo, quando queremos remover uma certa máquina, tem custos para remover essa máquina, porque não é uma máquina pequena e nem qualquer. Então, devem vir pessoas profissionais para fazer a remoção dessa certa máquina. Então, temos esses custos de remoção do ativo e temos para restaurar no local que foi instalado neste caso. Então, temos aqui um exemplo prático. Uma empresa compra uma máquina a preço de 200 mil meticais e transporte 10 mil. Instalação são 5 mil meticais. Então, custo total do ativo são 200 mil, mais 10 mil do transporte e mais 5 mil da instalação. Então, total teremos como de 215 mil. Então, esses gastos não fazem parte do custo. Os custos administrativos, os custos de publicidade, os custos de formação de trabalhadores, perdas operacionais e nacionais, neste caso. Então, temos aqui a mensuração no momento do reconhecimento. Então, temos aqui a mensuração no momento do reconhecimento.
A mensuração no momento de reconhecimento, temos aqui os elementos do custo e temos aqui a mensuração do custo. Então, na mensuração do reconhecimento, nos elementos do custo, né, temos aqui o custo de um bem, ou seja, primeiramente, eu vou explicar. Ou seja, mensuração no momento do reconhecimento é o valor pelo qual o ativo é reconhecido pela primeira vez na contabilidade. Então, o ativo é registrado pelo custo de aquisição, que inclui o preço de compra, inclui também transporte, inclui as instalações, a montagem, alguns testes e outros custos necessários para colocar o ativo em funcionamento. Então, temos exemplo de uma empresa que compra uma viatura por 500 mil. É o exemplo que eu dei inicialmente, meio milhão. Compra uma viatura por meio milhão e 600 mil. Então, o transporte são de 30 mil meticais e a matrícula são de 3 mil ou a 7 mil meticais. Então, o custo inicial são de 500 mil, que é da viatura, do transporte. Temos também o preço, né, do preço. E temos também 20 mil de transporte.
Então, a mensuração após o reconhecimento, né? É depois do ativo já estar registrado, a empresa deve escolher o modelo para continuar a mensurá-lo, neste caso. Então, existem dois modelos. Temos o modelo do custo e temos também o modelo do custo e o modelo de revalorização. Então, no modelo do custo, temos aqui o ativo permanece registrado por custo inicial, menos amortização e menos as perdas por imparidade. Então, a fórmula diz que o valor contabilístico é igual ao custo de amortização, a amortização acumulada e mais perdas de imparidade. Por exemplo, o custo inicial são 525 mil meticais. Amortizações acumuladas são de 100 mil meticais. Então, o valor contabilístico será 525 mil menos os 100 mil meticais, que são os 425 mil. Então, essa é a amortização acumulada. Então, temos também o modelo de revalorização. O modelo de revalorização é um ativo que é apresentado pelo seu justo valor, neste caso, menos amortizações acumuladas e menos as perdas por imparidade posteriores. Por exemplo, o edifício comprado por 2 milhões pode ser revalorizado para 2 milhões e 500 se o valor do mercado aumentar. Então, o objetivo da amortização é distribuir o custo do ativo de forma justa, de melhorar, ou seja, mostrar o desgaste e o uso do ativo, apresentar o valor real do custo na contabilidade. Então, a norma 13 diz que esse desgaste, ou seja, a vida útil da amortização do ativo, o desgaste funcional pode acontecer por uso contínuo do ativo, pode acontecer também por envelhecimento, pode acontecer também por falha de eficiência e também no surgimento do equipamento mais modernos. Então, por exemplo, uma máquina antiga ainda funciona, mas produz menos e consome mais energia. Então, essa máquina aí, do que as máquinas novas, neste caso, mesmo sem estar totalmente danificada, ela sofre desgaste funcional, porque já está a gastar mais do que funciona. Por exemplo, uma máquina que deve gerar frutos, ela já não está a gerar frutos, está a gerar gasto, por conta do que gasta com a energia e não produz praticamente nada. Então, são gastos. Então, as consequências de desgaste funcional diz que a redução da capacidade produtiva, como estava a dizer antes, aumenta dos custos de manutenção. Os custos de manutenção aumentam porque cada vez mais se estraga, são cada vez mais coisas a reparar. Então, a diminuição do valor do ativo, então temos também a necessidade de substituição. Então, a diferença entre desgaste físico e desgaste funcional diz que o desgaste físico ele resulta do uso material e do ativo, neste caso, por exemplo, a ferragem, a quebra. Então, no desgaste funcional, diz que resulta da perda de utilidade ou eficiência, por exemplo, tecnologia ultrapassada. Então, na anulação do reconhecimento, a anulação do reconhecimento, neste caso, é quando é vendido, é abatido ou é distribuído e já não traz benefícios econômicos futuros. E o que acontece na anulação de reconhecimento? A empresa deve retornar a custos dos ativos, amortizações acumuladas e o valor contabilístico. Depois calcula-se o ganho ou perda. Então, a fórmula é aquela, ou seja, ganho ou perda é igual ao valor de venda e o valor contabilístico. Então, temos aqui alguns exemplos. Uma máquina que custa 100 mil meticais,
amortizações acumuladas são 70 mil meticais. Então, o valor contabilístico seria 100 mil meticais menos 70 mil, ficamos com 30 mil. Se for vendida por 40, ganho 40. Então, será 40 menos 30, ficam os 10 mil meticais. Então, temos aqui alguns Temos aqui alguns métodos de cotas constantes ou de linha reta. Temos aqui método de desgaste funcional e das cotas degressivas. Então, nos métodos de cotas constantes ou da linha reta, a amortização em linha reta resulta num débito constante durante a vida útil do ativo. Então, o encargo mensal da amortização será obtida pela divisão do valor do bem pelo número de anos. Então, temos aqui a fórmula. A fórmula temos conforme conforme estudamos com o nosso docente Abílio, ele nos ensinou e deu-nos essa fórmula. Então, não está bem estruturado cá, mas está melhor no caderno e tudo mais. Então, a fórmula temos aqui o A maiúscula igual a VA menos VR barra N. VA são amortizações anuais. A minúsculo. VA, valor da aquisição. VR, valor residual. E N, vida útil. Então, o desgaste funcional
o desgaste funcional. Diz que, de acordo com este método, o encargo da amortização será calculado através de proporção do número de unidades verificadas no período, uso do bem neste caso. Então, temos aqui alguns métodos do desgaste funcional. Amortização anual, então, é igual a Então, temos aqui, né, a amortização anual. Então, na amortização anual, temos aqui na amortização anual é igual à utilização mais o valor de aquisição menos o valor residual, igual à capacidade, dividindo pela capacidade. Então, valor contabilístico líquido, temos aqui esta fórmula também. Então, na amortização acumulada, temos o AQ é igual a valor anual mais valor anual 2 mais valor anual 3, assim subseguindo, neste caso. Então, temos aqui alguns exercícios práticos. Então, a empresa da Bibs Fashion Limitada adquiriu uma viatura Mazda Demio, preço de compra de 100 mil meticais, suporte até ao local de utilização 50 mil meticais, valor residual de 20 mil meticais, vida útil 5 anos. Capacidade da viatura 500 mil quilômetros. Então, o primeiro ano são de 500 mil quilômetros, segundo ano 15 mil quilômetros, terceiro ano 20 mil quilômetros, quarto ano 25 mil quilômetros e o quinto ano 30 mil quilômetros. Pretende-se, pelo método de cotas constantes e desgaste funcional, calcular a amortização, ou seja, o cálculo da amortização anual do primeiro ao quinto ano. Temos o cálculo da amortização acumulada do primeiro ao quinto ano, cálculo dos valores contabilísticos do primeiro ao quinto ano. Então, temos aqui a resolução. Temos aqui o cálculo da amortização anual do primeiro até o quinto ano. É o que se pede na linha A. Então, temos aqui, na primeira, a fórmula a ser usada é o valor de aquisição menos o valor residual sobre a vida útil. Então, o valor de aquisição foi de 100 mil meticais, menos o valor residual foi de 20 mil meticais, menos a vida útil de 5 anos, que estão aqui 5, colocamos aqui os 5. Então, esse valor calculando nos dá o total de 16 mil meticais. Então, temos aqui esta outra fórmula que colocamos o primeiro ano, AA1, AA2 até AA5, que colocamos o valor de 16 mil meticais. É assim como faz-se no pedido da linha A, a amortização anual. Então, o cálculo da amortização acumulada, temos aqui o cálculo da amortização acumulada do primeiro até o quinto ano. Então, temos aqui esta fórmula, a exposta
Então, o primeiro AA1, que é igual a 16.000 vezes 1. Então, tu fazes isso até o 5º ano. Então, fizemos primeiramente 16.000 vezes 1, que nos dá o valor de 16.000. Colocamos 16.000 vezes 2, que nos dá o valor de 32.000 meticais. Colocamos aqui novamente o valor de 16.000 vezes 3, que nos deu o valor de 48.000 meticais. Colocamos aqui o valor de 16.000 vezes 4, nos deu o total de 64.000 meticais. Temos aqui o valor de 16.000 vezes 5, nos dá o total de 80.000 meticais. Então, é assim como faz a linha B, conforme pede o exercício. Então, fazemos isso do 1º até o 5º ano, conforme pede. Então, temos por fim, como diz o exercício, cálculo dos valores contabilísticos do 1º até o 5º ano. Então, cálculos do valor contabilístico do 1º até o 5º ano. Então, usamos essa fórmula que está exposta aqui em cima, conforme podem ver. Então, temos aqui VCL1. Então, esse é o 1º até o 5º ano. Então, aqui faz-se a subtração. Então, fazemos aqui o primeiro valor de 100.000. Este valor é o valor da aquisição, ou seja, o valor da aquisição do produto. Então, fazemos o valor de, conforme temos aqui, 100.000 menos 16.000 meticais, que fizemos primeiramente esse cálculo no 1º ano. Então, temos aqui o valor de 84.000 meticais. Então, fazemos os 100.000 menos 32.000, que é este valor do 2º ano, no cálculo da amortização acumulada, que nos dá o valor de 32.000. Então, colocamos aqui 100.000 menos 32.000, que é igual a 68.000 meticais. Então, fazemos 100.000 menos 48.000, que é esta aqui do 3º ano, que nos dá o valor de 52.000 meticais. No 4º ano, fazemos os 100.000 menos 64.000, que é este valor do 4º ano, que nos dá o total de 36.000 meticais. E por fim, fazemos os 100.000 menos 80.000, que é do 5º ano, que nos dá o total de 20.000 meticais. Então, é assim como faz-se o exercício desta empresa, conforme pede, né? Usando essas fórmulas. Tanto para A, B, cada caso tem sua fórmula. Então, na anulação do reconhecimento, aqui diz que o reconhecimento da quantia registrada de um ativo tangível deve ser anulado quando, no momento da alienação, neste caso, no momento quando não se esperam benefícios econômicos futuros no seu uso de alienação neste caso. Então, quando ou seja, quando quando é vendido, quando é abatido e quando é destruído, já não traz benefícios econômicos futuros. E o que acontece na anulação do reconhecimento? Então, a empresa deve retirar os custos do ativo, a empresa deve retirar a amortização já acumulada e deve retirar também o valor contabilístico. Depois disso, calcula-se o ganho ou perda. Então, a fórmula para calcular ganho ou perda é a fórmula de ganho ou perda, que é igual a valor de venda menos valor contabilístico. Por exemplo, uma máquina que custa 100.000 meticais, a amortização são de 70.000 meticais e o valor contabilístico, então, é o 100.000 menos os 70.000, que ficamos com 30.000. Se for vendido por 40, então o ganho são 40.000 menos o 30.000, que fico com 10.000 meticais. Então, se o valor de venda for menos, haverá perda,
Por exemplo, tu vendes a 20.000 meticais. Então, isso é uma perda. Se for 20.000 meticais, tu fazes o 20.000 a menos 30.000 meticais. Então, que nos dá a perda de 10.000 meticais. Então, temos aqui as divulgações. Nas divulgações, o método de amortizações utilizadas, as videoajudas ou taxas de amortização, os critérios de mensuração usados para determinar a quantia registrada bruta. Então, a empresa deve divulgar a base de mensurações usadas, informar se usa o método de custo, o modelo de revalorização, informar também os métodos de amortização, por exemplo, a linha reta, saldo decrescente e unidade de produção. E também a vida útil ou taxas de amortizações, que temos a empresa deve indicar ou seja, quantos anos o ativo será utilizado, explicar quantos anos o certo bem vai funcionar, até quanto tempo o ativo vai funcionar. Tu tens que explicar aqui na vida útil de taxas de amortização. Então, temos também a percentagem anual de amortização, que é o valor bruto contabilístico, amortizações acumuladas e o reconhecimento do valor contabilístico. Então, conclui que, ou seja, a NIRF 3 diz que é importante da contabilidade, porque estabelece as regras para o reconhecimento de mensuração, amortização, as divulgações dos ativos tangíveis de uma certa empresa. Então, essa norma permite que os ativos sejam registrados de forma correta e transparente, mostrando o seu verdadeiro valor nas demonstrações financeiras. Além disso, ela também ajuda a controlar o desgaste, a vida útil e as perdas dos bens utilizados nas atividades da empresa. E como aplicar, ou seja, como a aplicação da norma 3, as empresas conseguem apresentar informações financeiras mais fiáveis, facilitando a tomada de decisões pelos gestores, investidores, outros utilizadores dessa informação contabilística neste caso. Então, é basicamente isso que a norma 13 transmite e é de extrema importância. Muito obrigada pela atenção dispensada. Espero que tenham compreendido e volto mais vezes para apresentar mais vídeos. Muito obrigada.